A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, mais uma vez aqui para o estudo da nossa revista de Escola Bíblica Dominical Crescendo na Palavra. Essa revista que tem abençoado tantas vidas e tem sido um instrumento de orientação espiritual para as nossas igrejas por meio da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, vamos tratar sobre a profecia de Isaías referente ao milênio, a lição de número 10, uma lição de muita importância, porque ela vai elucidar aquilo que a lição 9 adianta para nós, né? Falando do milênio, e mostrando as raízes bíblicas daquilo que João nos mostra no livro do Apocalipse, na revelação do Senhor Jesus. É muito importante que a gente veja a unidade entre Antigo e Novo Testamento, porque a Escritura é una, a Escritura é um só livro revelado por um só Deus, né? Portanto, possui um autor sobrenatural, um Deus todo-poderoso, conhece todas as coisas, e mais ou menos 40 coautores a quem Deus escolheu para fazer o registro daquilo que ele queria. Esta lição começa mostrando a correlação entre Isaías e Apocalipse. O profeta é muitas vezes mencionado pelo apóstolo João no livro do Apocalipse, e logo no tópico 1, citações do profeta Isaías, nós vemos que o Apocalipse faz 71 citações do livro do profeta Isaías. Dessas 71, 28 das citações encontram-se nos capítulos 1 a 39 e 43 nos capítulos 40 a 66. Então veja que o apóstolo João cita o livro de Isaías em grande escala. E o capítulo 34 de Isaías é o mais citado pelo apóstolo João no livro do Apocalipse, é mencionado por 6 vezes, acompanhado dos capítulos 11 e 60, que João menciona 5 vezes cada um. Então, veja quão importante é para a revelação, para o Apocalipse, o texto de Isaías, né? O Senhor está revelando para João o futuro e, para isso, parte daquilo que ele já revelou no passado. Isso é algo muito maravilhoso de podermos refletir. Para a gente compreender melhor, o livro de Isaías tem uma tríplice divisão. A primeira delas, do capítulo 1 ao 35, onde a essência da mensagem é o juízo, a remoção da ordem antropocêntrica, ou seja, Deus deixou de ser o centro da vida de Israel e o homem passou a ser o centro, passou a viver em função de si mesmo, do seu egoísmo, da sua idolatria, do seu pecado. E então os capítulos 1 a 35 profetizam a remoção desse antropocentrismo, em que Deus vai novamente preparar a nação para o teocentrismo, para que ele seja o centro da vida dessa nação. Então traz ali uma mensagem de juízo de Deus, de correção de Deus, de ação de Deus para a mudança da realidade pecaminosa do povo de Israel. Os capítulos 36 a 39 trazem uma transição, 2 temas são fortes ali: o julgamento e a libertação, que é o que esses capítulos, esses 4 capítulos, do 36 ao 39 de Isaías, mediam antes o julgamento, depois a libertação. E logo a seguir, ele passa a realizar essa mudança. Capítulos 40 a 66 trata do estabelecimento dessa ordem de Deus, em que a rebeldia idólatra é punida, o reino universal de Deus é estabelecido e é centralizado em Sião, ou seja, em Jerusalém, pelo servo do Senhor, que, na linguagem de Isaías, aponta para o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é importante entendermos e estudarmos essa divisão de Isaías? Deus revela muitas coisas do capítulo 31 a 35, e então, a partir do capítulo 34 até o capítulo 35, versículo 10, Deus traz um resumo de toda aquela revelação, que explica a salvação definitiva que o Senhor vai realizar em Israel. E quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer
no reino milenar, conforme descrito em Isaías 65. Então é interessante entender essa divisão, porque Deus anuncia todo o julgamento, toda a correção que ele trará sobre Israel, dos capítulos 34 a 35. Ele traz um resumo, uma síntese disso, como que uma forma de frisar a essência daquilo que ele tinha ensinado, apontando então para o capítulo 65, que será o cumprimento de tudo aquilo que ele disse que faria. E aí nós chegamos ao capítulo 65, no tópico 2 da nossa lição, onde há a mensagem de Deus para Israel, referindo-se à sua ação em favor do seu povo. Então, a terceira parte do profeta Isaías, que é do capítulo 40 ao 66, narra a intervenção de Deus em favor de Israel, onde Deus vai livrar Israel da opressão babilônia, do sofrimento que eles passaram ali. Então, dos capítulos 40 até o 48, a promessa da restauração de Israel. Os capítulos 49 ao 57, trata da salvação que o servo do Senhor, ou seja, o Messias, trará para a nação de Israel, e Israel receberá essa salvação por meio do Messias quando o reconhecê-lo. Capítulos 58 a 59. Israel é advertido dos seus pecados e da restauração da nação, quando Deus cumprirá isso com a vinda do Messias. Os capítulos 60 e 62 falam da glória futura de Sião, da esperança e da renovação de todas as coisas. E aí, dos capítulos 63 ao 65, fala dos duros juízos de Deus contra o pecado e, consequentemente, do início do governo de Cristo no seu reino. E aí sim, o capítulo 66 de Isaías encerra a mensagem do profeta com a promessa, a profecia da manifestação da justiça e da salvação de Deus por meio do seu servo, o Messias. Essa terceira parte pode ser resumida de uma maneira bastante clara, como o pastor Alain nos mostra no texto do tópico 2. Primeiro, o estabelecimento de uma ordem teocêntrica. Deus é o centro de todas as coisas. E esse estabelecimento se dá sob a autoridade de nosso Senhor Jesus, o servo do Senhor, profetizado por Isaías, porque é através dele que as bênçãos de Deus, todas as bênçãos que o Senhor prometeu a Israel, serão realizadas, concretizadas, efetivadas na vida de Israel, na existência de Israel. E por isso o capítulo 65 é antecipado por uma oração do remanescente fiel de Israel, que anseia pelo restabelecimento do governo de Deus. Israel, no capítulo 65, é contrastado com os gentios que buscam a Jesus de maneira intensa, servindo ao Senhor. Mas agora a punição que a nação recebeu é contrastada com a promessa de preservação e de prosperidade, de crescimento de Israel, para aqueles que permanecerem fiéis, o remanescente fiel que o Senhor está sempre frisando no livro de Isaías. E a gente vê isso claramente em Isaías 65, dos versículos 8 a 16. Então Deus promete que vai restaurar Israel por meio desse remanescente fiel. Deus não desampara os seus. O Senhor tem dois povos, Israel e a igreja. Ele sempre cuida dos seus povos, daqueles a quem ele fez a promessa. E a promessa de Deus é para o povo. Portanto, para receber a promessa de Deus é preciso estar inserido no povo. É preciso fazer parte do povo. E para ser parte do povo é preciso ser fiel e obediente aos mandamentos do Senhor, à palavra do Senhor. E essa nova ordem que vai ser estabelecida, conforme declarado no capítulo 65 de Isaías, é demonstrada nos capítulos 20 e 21 do livro do Apocalipse, de maneira espetacular, quando o Senhor revela a João, através do seu anjo, o reino milenial e o estabelecimento do estado eterno, nos capítulos 21 e 22, que nós veremos mais adiante nas próximas lições. Isaías chama esse período milenial de novos céus e nova terra. Então há autores que entendem que o milênio se refere já ao estado eterno, que o texto do milênio ali
se refere já ao estado eterno e não à promessa de Deus a Samuel, como o pastor Alain levanta bem aqui a questão do autor Anthony Roykema, que afirma que o milênio é referente ao estado eterno e que aquele texto de Isaías 65, no versículo 20, que fala de pessoas morrendo aos 100 anos, não se refere à morte real, mas a vidas incalculavelmente longas ou eternas. Isso é um problema em relação à interpretação do texto, inclusive um contrassenso, né? Porque Anthony Roykema prefere negar que neste tempo haverá morte e maldição do que aceitar que os novos céus e a nova terra se referem a um reino que cumpre a aliança davídica que o Senhor estabeleceu lá em 2 Samuel, no capítulo 6. E isso é verdade, os novos céus e a nova terra, sim, serão estabelecidos plenamente no estado eterno. Mas o milênio é um pré-anúncio desse estado eterno, o governo do Messias, deixando claro que a realidade sobre o governo do Messias é maravilhosa, é linda e é perfeita. Porém, as nações amigas que vão entrar nesse reino, como nós vimos na lição passada, elas serão compostas por pessoas não regeneradas e por isso essas pessoas morrerão, que ainda são pecadores. E esta realidade está apontando para o estado eterno. Porém, a realidade do novos céus e nova terra, previamente estabelecida no milênio, não é plenamente estabelecida por causa dessa condição de pecado que ainda haverá no reino milenial. Porém, ela é um anúncio, ela é uma prévia daquilo que será plenamente estabelecido no estado eterno. Como nós vimos, essa lição nos mostra o quão importante é estar atento à unidade da palavra do Senhor. Isaías viu no seu livro uma realidade melhorada potencialmente por meio do reino do Messias. Porém, João vê algo muito maior. Isso a gente chama de revelação progressiva de Deus. A revelação de Deus, ela vai progredindo e vai sendo ampliada à medida que a humanidade está pronta para entender a sua revelação. Então, o Senhor não revela para Isaías o estado eterno, por exemplo, que João descreve no seu livro do Apocalipse. Ele parte de Isaías e traz uma nova revelação, traz a mesma realidade, que é a realidade do reino do Messias, porém seguida de uma nova realidade ampla, que é o estado eterno, que Isaías não vislumbrou na sua profecia. Algo maravilhoso a ser observado por nós nesta lição. Deus cumprirá a sua promessa feita a Davi de que o seu descendente reinaria sobre todas as nações no milênio, porque Deus não deixa de cumprir as suas promessas, e logo após esse período encerrado, o Senhor estabelecerá o seu reino eterno sobre todos os redimidos para todo sempre. Concluindo então, a profecia de Isaías fala de um reino terreno, onde, apesar da presença do pecado e da morte, ainda que grandemente diminuída, numa escala muito menor, porque o Espírito do Senhor reinará sobre toda a terra e o pecado será virtualmente banido, o pecado será diminuído, João mostra que o triunfo pleno de Deus sobre o mal se dará após esse tempo, que poderia levar alguns a entender que Deus reinaria, mas que a sua vitória sobre o mal seria parcial. João amplia essa visão com a revelação do Senhor, deixando claro que após esse reinado de 1000 anos, a vitória do Senhor sobre o mal será plena. E aí o reino de Deus será estabelecido com total perfeição, onde a morte jamais existirá. O que corrige uma possibilidade de alguns interpretarem que o reino do Messias não seria um reino de plena vitória sobre o mal e sobre a morte, porque haveriam ainda pessoas que morreriam e que pecariam. Mas não, haverá após esse tempo o estabelecimento pleno da justiça e da verdade de Deus para todo sempre. O reino milenial é uma prévia e uma demonstração da plenitude do governo de Deus no estado eterno. E uma demonstração da unidade da palavra de Deus, que relata e que confere a verdade
profetizada por Isaías, porém ampliada na revelação de Deus ao apóstolo João. Deus te abençoe e que esta lição acrescente alegria ao seu coração, fortaleça a sua fé para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.